frase só que resume muito bem isso. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então, quando você tem a capacidade de se conhecer, você não tem mais que sofrer, não sofrer sobre os ataques das outras pessoas, sofrer sobre os sentimentos das outras pessoas, ou mesmo saber lidar com aqueles sentimentos que chegam até você, ou como que você estabelece essa conexão com os seus sentimentos. Então é extremamente importante se conhecer. Infelizmente parece óbvio, mas a grande maioria das pessoas não se permite conhecer ou não busca se conhecer. Então, o que a gente vai tentar refletir aqui é alguns pontos. Será que você está exercendo? Será que você está trabalhando no seu dia a dia para se conhecer? Será que você está desenvolvendo essas habilidades do autoconhecimento? Outro conceito que é sobre esse autoconhecimento é do próprio Goleman, que ele diz: emoções fora do controle, pessoas que não conseguem controlar as emoções, fazem das pessoas espertas estúpidas. Então, muitas pessoas que são muito competentes, excelentes profissionais, mas não se conhecem, não sabem o seu potencial, não sabem como desenvolver as suas emoções, se perdem no caminho. Ou não conseguem desenvolver um projeto até o final, ou não conseguem estabelecer relações com os pares, e isso dificulta todo o processo de desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. Isso tem uma razão, isso não acontece por acaso. A gente não tem nem na escola e nem na família quase nenhum conhecimento ou desenvolvimento das nossas habilidades emocionais. E isso causa grande sofrimento para as pessoas, principalmente quando chegam na fase adulta, que não sabem lidar com seus sentimentos. E aí nós geramos todos esses problemas que a gente tem visto numa crescente. Cada vez mais a gente tem buscado uma felicidade fora de nós, numa ideia consumista, e cada vez menos temos ficado com nós mesmos. Então a gente tem buscado a fuga, porque muitas vezes a gente tem dificuldade de lidar com essas emoções. Então a gente foge para o algo externo, para o consumo. E isso é o que a gente precisa refletir. Como que a gente está estabelecendo isso nas nossas relações? A gente sabe, é uma pesquisa que foi feita, que 99%, para não falar 100% das pessoas, nunca foram ensinadas sobre as emoções. E no caso dos homens, isso costuma ser pior, porque a ele não é permitido ter nenhuma emoção. Mas nós temos dificuldade de lidar com as emoções, de como lidar com situações inesperadas, lidar com situações que envolvem a nossa alma, a nossa forma de pensar e de agir. Então, a gente não é ensinado a isso sobre as emoções quando crianças e nem na fase adulta. Então, as nossas escolas nos ensinam uma lógica muito matemática, uma lógica muito do raciocínio quantitativo. A gente tem que saber executar, a gente tem que saber fazer, mas a gente não é ensinado a sentir, a estar com nós mesmos. Então, o que isso tem causado? Cada vez mais, como eu disse ontem, cada vez mais nós aproximamos de um momento onde é necessário cada vez mais acessar esses sentimentos para lidar com problemas novos, com situações novas, como o propósito de vida, o propósito de trabalho. Então, a gente tem que saber lidar com essas situações e que envolvem emoções, envolvem relações humanas. E toda vez que nós envolvemos com outras relações humanas, nós temos que lidar com as nossas emoções. Então, numa época em que mais precisamos de usar, e tanto isso que a gente vê, todos os estudos, todas as pesquisas recentes mostram que nós temos um processo alarmante de ansiedade, depressão, várias síndromes. Isso é causado por quê? Porque nós não estabelecemos essa conexão. Então, numa época que precisamos usar nossas emoções, as dificuldades de lidar com elas aumentam. Por que aumentam essa dificuldade de lidar com elas? Porque nós não fomos preparados. É como se a gente tivesse que lidar com um problema e não fomos apresentados a ele. Então, a gente sabe fazer um cálculo matemático, a gente sabe fazer um procedimento acadêmico, mas nós não sabemos acessar exatamente o nosso autoconhecimento, acessar as nossas emoções e acessar elas de forma correta. Então, a maioria das vezes, a gente acessa elas de forma incorreta. E por isso que muitas vezes encontramos o buraco, o vazio, que ali é o terreno perigoso, onde temos as questões de ansiedade, as questões do medo. Então, tem um pensador que diz: a maior dificuldade de todos não é lidar com o que o outro, mas lidar com nós mesmos. É nos compreendermos, é nos perdoarmos, é nos colocarmos como seres humanos e não como máquinas, e como falhos, e que temos que nos permitir. Então, a gente não foi preparado para lidar com os nossos defeitos e também não lidar com as nossas qualidades. Então, esta é um pouco do que é o problema
do autoconhecimento. É não saber exatamente quem somos. Se eu perguntasse agora para vocês, quem vocês são realmente? Como que vocês se comportam nas relações familiares, nas relações afetivas, nas relações dentro do ambiente de trabalho? Você aprofunda nessas relações, você aproxima-se das pessoas, você está pronto para ouvir essas pessoas, você tem essa capacidade, você tem que responder essas perguntas primeiramente para você, porque são importantes para que a gente possa lidar, principalmente nesse momento, dentro das organizações e com as pessoas que estão à nossa volta. E quando a gente não sabe lidar com essas emoções, o preço pago por não saber lidarmos com as nossas emoções, e quando os outros, é claro, porque quando a gente não sabe lidar com as nossas emoções, muito dificilmente a gente vai conseguir lidar com as emoções dos outros. Ele é muito alto. O que geralmente gera? Frustração, medo, ressentimento, raiva, angústia. E esse sentimento, ao longo do tempo, vem provocando todos esses problemas emocionais. O uso de medicamentos, de ansiolíticos, de medicamentos para a depressão, vem aumentando absurdamente. E isso por quê? Porque são questões que nós não aprofundamos, achamos que é besteira, não temos que pensar nisso, não temos que pensar no que sentimos, não temos que entrar em contato com nós mesmos. E aí a gente tem provocado problemas graves em todos os ambientes onde estamos agindo. Estamos agindo mal com nós mesmos e aí provocamos esse processo também de degradação junto aos outros. Então, resumindo, o que seria a ideia do autoconhecimento? É um processo de tomada de consciência das características individuais. Então, muitas vezes a gente tem uma visão de nós mesmos que não é a visão correta. Será que aquilo que eu estou olhando no espelho, aquilo que eu estou vendo, sou eu mesmo ou uma ideia do que possa ser eu? Muitas vezes, quando nós olhamos no espelho, temos uma imagem distorcida, porque essa imagem só ela é completa se aquela visão que eu tenho, ela é límpida, transparente. Aquilo que eu estou fazendo, aquele impacto que eu causo, tanto em mim quanto nos demais, é percebido tanto por mim quanto pelos meus pares. Será que eu não me acho uma pessoa super competente e quando estou ao lado das pessoas que trabalham comigo, elas não têm a mesma visão? Será que eu acho que sou uma pessoa super carinhosa, mas as pessoas que olham à minha volta não percebem da mesma forma? Será que eu me acho uma pessoa que possui liderança, mas as pessoas que estão à minha volta não percebem o mesmo? Ou será que eu não tenho a capacidade de perceber que eu tenho esse perfil de liderança ou que eu tenho esse perfil de relacionar bem com as pessoas e que eu, mesmo assim, não tenho consciência disso? Então, é um pouco do que a gente precisa tomar. Será quais são as minhas habilidades? Será quais são as minhas competências? Mas só vou ter essa consciência a partir do momento que eu me conhecer. Então, eu preciso me conhecer, preciso fazer esse mergulho no meu íntimo. Então, significa o gerenciamento de si mesmo. É gerenciar o que você é, como você é. Isto é uma constante. Como todas as competências, as emocionais não são diferentes. Elas têm que ser aprimoradas constantemente. Nós temos que nos permitir o contato constantemente. E costuma ser em coisas simples. Quanto tempo você tem destinado para você efetivamente? Quanto tempo você tem parado e refletido sobre o seu dia, sobre a sua vida, sobre o que você tem feito, sobre o seu propósito? Você tem claro isso? Para onde você está indo? O que você está buscando da sua vida? Então a gente tem que pensar que a gente tem uma única certeza, que a vida tem um fim. Mas entre o nascimento e o fim, quase tudo a gente pode mudar, quase tudo a gente pode interferir. Mas como que a gente está interferindo? Será que a gente está simplesmente seguindo a boiada, seguindo a manada? Ou será que a gente está sendo donos da nossa própria vida? Será que a gente está agindo como pessoas que estão construindo o que é o nosso propósito? Ou será que a gente só está repetindo o que é dito para a gente repetir? Então, nós precisamos de ter o autogerenciamento, o gerenciamento de si mesmo. E também pressupõe o confronto entre o autopercepção e o feedback dos demais. A gente, para o autoconhecimento, não basta só a gente olhar para nós mesmos. É necessário que a gente olhe para o que os outros nos percebem, como os outros nos percebem. E para isso, eu tenho que criar um feedback, eu tenho que criar uma abertura para que eu possa receber esse feedback. Então, algumas questões do autoconhecimento importantes aqui para a gente refletir. Quem é você? Quem é você? Escreva, pensa aí. Põe na sua mente aí, quem é você? Você tem claro isso, quem é você? De forma transparente? Quando você se olha no espelho, o que você vê? Você vê uma pessoa que está fazendo exatamente o que buscou na vida, o propósito de vida, está fazendo exatamente aquilo que pensou ser, ou está fazendo tudo diferente daquilo que gostaria de fazer? Você, quando olha no espelho, se conhece?
Ou você olha no espelho e não gosta da imagem que vê. Aquilo que vê não reflete aquilo que você gostaria de ser. Então, esse é um exercício que você precisa de fazer. Você precisa buscar fazer isso, buscar buscar no seu interior as respostas. E só você pode ter. Mas como você vai ter isso? Você só vai ter isso se você tiver tempo para você. Então, cada vez mais nós somos ocupados pelo efeito manada, pelo efeito das mídias sociais, pelo efeito do que os outros fazem, do que os outros replicam. E não paramos para pensar por que estamos fazendo isso, por que estamos consumindo isso, por que estamos agindo dessa forma. Então, essa reflexão é que vai te aprofundar no autoconhecimento. Eu sempre costumo falar que você precisa, pelo menos, perceber a sua respiração. A maioria das pessoas não consegue nem perceber, nem tirar 5, 10 minutos do seu dia para perceber como está respirando, como está sentindo a vida. Então, o autoconhecimento é perceber a vida de fato, não olhar para a vida de uma forma como se ela estivesse passando à sua frente, mas sim fazendo parte desse processo de desenvolvimento. E claro, eu não olho só do meu ângulo, eu preciso olhar do ângulo do outro. Como os outros me percebem. Eu posso ter uma imagem perante aquela que eu acredito ser, mas, no entanto, quando eu sou colocado à frente das diversas situações que eu estou, e elas são diversas, porque eu posso estar agindo de uma forma em casa, eu posso estar agindo de outra totalmente diferente no ambiente de trabalho, outra totalmente no ambiente com os meus amigos, qual é a imagem que eu estou passando para cada um desses ambientes? E esta imagem, esse formato, essa forma como eu me expresso, é o que eu quero passar? Será que eu estou passando aquilo que eu quero e imagino que seja eu efetivamente, ou estou passando uma imagem caricata, fora da realidade, que não é aquilo que eu quero ser ou aquilo que eu quero passar? Então, isso é extremamente importante no processo de autoconhecimento. Para nos conhecer melhor, é fundamental prestar atenção em todas as nossas ações. E isso é algo que muitas vezes a gente não para prestar atenção. Como que eu chego naquele ambiente de trabalho? É tentar desenhar na nossa cabeça como que eu chego. Eu cumprimentei as pessoas naquele dia, eu não cumprimentei. Eu falo isso porque isso acontece direto. Muitas pessoas falam, mas você é meio desligado, às vezes você não passa direto. E isso é algo que é os seus gestos, os seus comportamentos. Como que eu me relaciono com o outro? Como eu me expresso com o outro? Qual que é o tom de voz que eu estou usando? Será que eu estou usando um tom de voz agressivo e não estou percebendo? Será que eu estou usando um gestual agressivo e não estou percebendo? Então, essas situações, elas precisam ser analisadas porque eu posso me conhecer. E aí, a partir do momento que eu me autoconheço, eu posso fazer o quê? Eu posso gerenciar, eu posso mudar. Tudo pode ser mudado. Então, como eu disse, do nascimento até o fim da nossa vida, tudo pode ser mudado. Basta muita prática. Eu preciso olhar e ver, será que isso que eu estou fazendo está fazendo bem para mim e para as pessoas que estão à minha volta? Só vou conseguir fazer essa análise se eu me conhecer. Então, eu preciso prestar atenção nos meus gestos. Será que como que eu estou me expressando? Às vezes as pessoas, a gente sempre fala isso, às vezes o que eu digo não é exatamente aquilo que eu estou passando de mensagem. E aí, você precisa criar um ambiente favorável onde as pessoas possam te falar aquilo que elas veem em você, aquilo que elas acham que você pode mudar ou pode melhorar. E isso é um processo de autoconhecimento e, ao mesmo tempo, um processo de desenvolvimento constante, como todos nós que estamos aqui. Então, nós estamos num processo de evolução, mas só vamos conseguir evoluir se primeiro a gente não fizer aquilo que eu falei no primeiro dia. Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, eu não vou mudar. Então, o autoconhecer é permitir a mudança, é permitir as adequações, é permitir a melhoria. Nas posturas mais agressivas ou não. Então, eu tenho que ver desde aquelas, como eu trato uma ou outra pessoa e como eu mudo a forma de tratar outras pessoas, e aquilo pode demonstrar como eu lido com situações que muitas vezes ou pode me trazer felicidade ou pode me trazer tristeza. O que me desperta? O que desperta em nós a raiva? Então, aquilo que desperta raiva, eu tenho que começar a pensar, por que isso está me despertando raiva? Por que quando eu vejo essa situação eu fico com raiva? O que não está resolvido no meu interior, ou o que não está resolvido na minha vida que eu preciso repensar para que eu não tenha a olhar como raiva? Porque muitas vezes aquela raiva que eu tenho, ela não tem uma explicação lógica. Ela é simplesmente porque é algo que eu não resolvi internamente. Então, o sentimento do outro você não vai conseguir mudar, mas o seu sentimento você pode ressignificar esse sentimento, repensar esse sentimento.
Então, o que nos desperta inveja? O que nós olhamos para aquilo e falamos, puxa vida, eu queria ser assim, eu queria ser daquela forma? E por que nós não somos, ou por que a gente está tendo aquele tipo de sentimento? Quem nos desperta inveja? E aí a gente precisa dar um sentido para isso. Então, quando eu me autoconheço, eu falo, por que eu estou tendo inveja dessa situação? Quais são as pessoas que não gostamos de ter por perto? E aí nós temos que saber por quê. Será que nós não gostamos simplesmente porque essa pessoa, de alguma forma, nos ataca? Ou porque nós temos nessa pessoa alguma coisa que nós também não resolvemos bem? Ou que nós não trabalhamos bem no nosso interior? Então, tem que perguntar, tem baixa tolerância a frustrações? Você tem que perguntar para você, será que eu tenho baixa tolerância a frustrações? Se eu sou colocado numa situação que eu não vou ganhar, ou se numa situação que eu não vou ser mimado, né? Não vou ter um tratamento infantilizado, como que eu lido com isso? Quando eu sofro crítica, quando eu sofro uma posição contrária àquela que eu gostaria de que as pessoas me olhassem. Então, você tem que ser permitido viver momentos de alegria. Tem permitido? Vocês têm permitido viver esse momento de alegria? Muitas pessoas vivem o processo como se a vida fosse um eterno cumprimento de tabela. Fica esperando o final do dia para até que enfim ser feliz, ou fica esperando o final do mês para ver se vai ser feliz, ou fica esperando as férias para ver se vai ser feliz. Tem gente que fica esperando ser feliz um dia que aposentar. Então, esse é um processo, não é isso. Eu não acredito que Deus nos mandou, o ser divino, o que seja a crença de cada um, nos mandou aqui para comer migalhas. A gente veio aqui para felicidade, ser feliz de forma abundante. E isso passa por esse autoconhecimento. A partir do momento que você conhece, você passa a gerenciar os conflitos da sua vida, passa a gerenciar os seus medos, os seus traumas. Então, quais as pessoas que gostamos de relacionar? Por que gostamos de relacionar com essas pessoas? Essas pessoas nos trazem momentos de alegria, essas pessoas, elas contribuem para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Então, são algumas reflexões importantes se vocês querem caminhar no autoconhecimento. É fazer esse contato. Aí vocês falam, Márcio, mas é difícil, a vida é muito corrida, o dia a dia não permite, os problemas não permitem. E é importante sempre a reflexão. O que é mais importante na vida? O mais importante na vida é estudar, é a família, é o trabalho, é você. E aí, essa é uma pergunta que só você pode responder. Talvez você não se sinta importante. Agora, se você se sente importante, é importante ter um tempo para você, ter um momento para você. E esse momento se faz de diversas formas, mas principalmente revisitando você, visitando o seu interior, respondendo a esses questionamentos, porque isso vai dar uma direção, vai dar uma forma de lidar com as situações de forma mais racional até. Apesar de ser emoções, você vai lidar de forma mais racional, elas não vão ficar desequilibradas. Então, esta é uma das grandes importâncias desse processo do autoconhecimento. Dicas de bem com a vida, né? Dicas de como a gente deve ficar de bem com a vida. Então, assim, algumas ideias, é claro, algumas reflexões. É claro que cada um de vocês pode pensar e pode refletir de formas diversas. Mas aqui o objetivo desse treinamento, como eu disse ontem, é levar a algumas reflexões. Essas reflexões é para que a gente possa pensar. E possa pensar se o destino ou o caminho que nós estamos propondo, ele é o caminho que nós queremos de fato. Então, essa é a reflexão que a gente está trazendo aqui. Então, o importante primeiro é despertar para a vida. Tem uma frase batida, mas ela diz muito. Tem gente que vive como se nunca fosse morrer, e tem gente que morre sem nunca tivesse vivido. Apesar de ser batida, ela tem muito isso. Nós, muitas vezes, estamos tão preocupados com o mundo externo, tão preocupados com as coisas que estão acontecendo lá fora, que esquecemos de nós. E quando esquecemos de nós, nós não sabemos exatamente onde estamos, em que posição que nós estamos da vida, como estamos em relação à vida. Importante dizer que ninguém é perfeito. E por isso é importante não faça nem julgamentos muito duros com os outros e muito menos com você. Você tem várias imperfeições, como todos nós temos várias imperfeições. Mas também tem várias qualidades. E que muitas vezes você prefere olhar para as suas imperfeições do que por tanto que você tem de qualidades. E de quanto você representa para você e para os outros que estão à sua volta. Mas é importante também não tentar agradar a todos. Porque se você tenta agradar a todos, você vai frustrar. Porque não é possível. Alguns vão te amar, outros não. E nem por isso tem que sofrer com esse processo. É um processo que a gente tem que buscar sempre fazer o nosso melhor.
o que nós estamos fazendo. E o nosso melhor é, como eu disse, não é o que nós acreditamos ser o melhor, mas é o melhor que reflete a realidade onde estamos postos, a realidade onde estamos vivendo. Então, o que eu queria falar para vocês com relação a esse autoconhecimento, reflita sobre suas ações. Não se abale. Às vezes você conversa, a gente que tem no ambiente de trabalho, às vezes você conversa com um colega e fala com ele algumas posições que ele poderia melhorar, algumas situações, ele olha aquilo como uma crítica e a partir daquele momento ele vê aquilo como o fim do mundo. E aí, muitas vezes, ele não sabe lidar com esse autoconhecimento. Será que aquilo que o outro está falando para mim é mesmo um ponto de melhoria? Se é um ponto de melhoria, eu tenho que agradecer o outro. Se não é um ponto de melhoria, eu não tenho que preocupar. É a leitura do outro. Eu não posso sofrer pela leitura do outro. Agora, eu posso aproveitar aquilo que o outro contribui com o meu crescimento, contribui com o meu desenvolvimento. Então, reflita sobre as suas ações, não se abale com as críticas e tenha consciência do que realmente é. O que eu sou? A partir do momento que eu me autoconheço, se a pessoa fala, você é autoritário, se você for, vai ser o feedback. É mais um momento para você repensar. Mas se você não for e tem consciência disso, se conhece, sabe que não é, não tem por que se preocupar com essa crítica. Amar-se é a condição básica para se levar à autoestima. Então eu preciso primeiro, antes de mais nada, não dá para ter discurso que eu amo minha família, amo meu trabalho, amo meus amigos, se eu deixei de me amar. Então, condição básica, eu tenho que me amar para que eu possa desenvolver e ter autoestima. Sem me amar, não tem como construir nenhum caminho. Então, observe o que realmente te incomoda. Essa é a reflexão que eu queria deixar para vocês. Reconheça os seus erros. Isso é importante. A gente erra e erra muito. E é importante reconhecer, porque somente reconhecendo a gente consegue fazer o processo de mudança. Peça perdão sempre. Não, tem gente que tem uma dificuldade extrema. Parece que pedir perdão é sentido de fraqueza. Sentido de fraqueza é quando você não pede perdão. E perdoe. Deixa o coração aberto para perdoar. Não alimente sentimentos ruins. Tem pessoas que passam a vida inteira carregando correntes, alimentando sentimentos ruins. O veneno do sentimento ruim só serve para você. Ele só te contamina, ele só te traz mal. O outro, muitas vezes, nem sabe que você está engolindo dias e dias, litros de veneno. Então, não tenha medo de se conhecer melhor. Se precisar, procure ajuda. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade, estão tão distantes de si, estão tão longe delas mesmas, que às vezes precisam de ajuda. E aí, eu falo sempre, precisando de ajuda, procura um profissional, procura um psicólogo, procura uma terapia. Isso vai te ajudar. Não tenha preconceitos, não tenha dogmas ou paradigmas. Procure. O que não pode é você continuar jogando para debaixo do tapete e não se conhecendo. Então, essa é uma primeira reflexão dessa competência. E essa competência é extremamente importante. Ela é a primeira porque é base. Se você não se conhece, não tem como a gente pensar em desenvolver nenhuma outra competência, porque o pressuposto básico é que se conheça. E se conheça de verdade. Não conheça o Márcio que os outros falam, ou me conhecer como aquilo que os outros percebem, mas eu me conhecer como o Márcio, quem eu sou, o que eu faço, por que eu faço, qual o sentido das coisas que eu faço. Então, isso é um pouco da reflexão desse primeiro momento. Eu queria compartilhar com vocês um vídeo curtinho de uma reflexão de uma entrevista do Mário Sérgio Cortella e da Monja Cohen. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Que eu acho que fecha um pouco dessa reflexão sobre o autoconhecimento. Se tiver algum problema, vocês me falam aí se não estiver saindo direito a imagem. Eu acho que
Está sem áudio. Oi? Só um minuto. Oi, está sem áudio? Oi, está sem áudio o vídeo ou alguma pessoa não está ouvindo? Está sem áudio, Márcio. Está sem áudio? Está sem áudio. Está sem áudio. E aí, agora eu tenho que saber aqui como que eu posso compartilhar o vídeo e que o áudio possa sair para vocês. Deixa eu só ver aqui rapidamente. Eu estou achando que eu vou fazer de uma outra forma aqui que eu acho que vai ser melhor. Eu vou colocar o link aqui para vocês no chat. Acho que vai ser melhor, né? Porque eu não sei se eu vou conseguir compartilhar aqui. Márcio, a Camila falou que para a gente escutar o áudio, você teria que deixar o microfone aberto. Ah, mas o microfone meu está aberto, só não tá. Eu vou colocar de novo e vocês veem se funcionou. Tá, ok. Eu vou colocar novamente. Eu deixei ele aqui aberto, peraí. Aí, ok. Está saindo áudio agora. Vícios e virtudes. É fácil para nós humanos, Monja, a gente entender o que são os nossos vícios e as nossas virtudes? Ou é preciso muito trabalho de autoconhecimento, trabalho que a senhora tem aí há tantos anos? Como é que é para nós humanos lidar com isso? Eu acho que não é muito trabalho, mas precisa sim de um trabalho de olhar para si mesmo e perceber e conhecer a você. E conhecer que nós somos esse universo maravilhoso de todas as possibilidades. E o que você está alimentando? O que você está fertilizando em você? Temos as sementes de tudo, do anjo mais celestial e bondoso e do diabinho mais danadinho de todos. O que você está alimentando em você? E é uma escolha sua. Eu não posso escolher por ninguém. Nós só podemos apresentar e dizer qual é a sua escolha. E é treinamento. Como tudo na vida é treinamento. Podemos escolher vícios que temos hábitos até familiares, de maneira de ver a realidade, de nos relacionarmos com o mundo, e de repente você percebe que se não está bom, você pode mudar. E não é fácil mudar. Por isso eu digo, cai 7 vezes, levanta 8. Não deu certo, ainda vai dar. Mas tente, não desista de você, não desista do ser humano, que eu acho que é maravilhoso, com todo o potencial de transformação que cada um de nós carrega. Professor, e na sua opinião, é fácil a gente descobrir quais são nossas virtudes e quais são os nossos vícios? Não, porque ambas, tanto a virtude como o vício, elas obscurecem, muitas vezes, a nossa autopercepção. Eu posso achar, por exemplo, que eu sou extremamente virtuoso, e essa imagem pode não corresponder à minha prática. Eu posso ter uma noção sobre mim mesmo que não corresponde à realidade. E aí isso vai obscurecer a minha própria noção e, portanto, a minha ação e a minha escolha. Também posso supor que eu tenha vícios que são, né, não só inesgotáveis, como inextinguíveis, que não podem ser eliminados. E não é verdade. Há pessoas que têm sobre si mesma ou sobre si mesmo uma autoimagem que é ou elevadamente falseada, porque não entende direito, ou ela também é mal construída. E, nesse sentido, para que a gente tenha uma boa escolha, é preciso, como a Monja lembrou, que eu tenha um conhecimento de mim, né, que seja mais sólido. E dá trabalho. Conhecer-se dá trabalho. É difícil encontrar com si mesmo ou consigo mesmo, é muito difícil. Há muitas vezes em que a noção, que a gente chama de espelho, ela é muito dolorida. Há momentos na vida em que você e eu, por exemplo, qualquer um que nos ouve, que está aqui conosco agora, né, ao olhar, você pensa, mas como é que eu sou assim? Ou como é que eu agi desse modo? Será que eu sou assim porque não há como não ser? Ou eu sou assim porque me forçaram a sê-lo? Ou porque eu fiz uma escolha que não devia? Nós somos, Fabiola, você sabe, o único animal, em princípio, do que a gente conhece, que é capaz de sentir-se idiota. Isto é, eu sou capaz de olhar algo como se estivesse fora de mim. Eu sou capaz de falar sobre Cortella como se eu fosse algo fora de Cortella. Dizer, puxa, mas não devia ter feito isso. Por que eu não respondi isso naquela hora? Então, essa capacidade, ela nos leva, sem dúvida, a imaginar que está em mim tanto o vício como a virtude. É uma escolha.
Opa, voltando. Então, assim, é só para complementar essa reflexão do autoconhecimento. Como que a gente lida com esse autoconhecimento? Primeiro, a gente precisa nos permitir. Eu acho que é importante cada um de nós nos permitir, constantemente, a vida inteira. E o nosso processo nesse planeta, nesse local, nessa vida, só vai ter sentido se a gente se conhecer e permitir se conhecer e permitir se desenvolver. E para isso a gente tem que largar algumas amarras, algumas crenças, algumas situações que nos impedem desse desenvolvimento. Então, esse é o primeiro ponto, essa é a primeira habilidade que eu queria tratar com vocês. A segunda habilidade que nós vamos tratar aqui é o autocontrole. Outra habilidade tão cara e tão complicada muitas vezes, mas também extremamente importante. Então, a partir do momento que eu me autoconheço, a partir do momento que eu sei quem eu sou, eu preciso agora controlar as minhas emoções. Se eu tenho isso claro, se eu sei exatamente quem eu sou, de como que eu vou agir, como que aquilo que me afeta ou aquilo que não me afeta, e aquilo que me provoca uma situação ruim ou boa, a partir desse momento eu começo a ter a necessidade de autocontrole. Quanto será que eu estou controlando as minhas emoções? Ou será que eu estou estourando com a primeira pessoa que vem na frente? Muitas vezes eu estou lá revoltado com o meu chefe, ou revoltado com o meu colega de trabalho, e chego e estouro com meus filhos, ou com a minha esposa, ou com o esposo, ou com os amigos, que não tem nada a ver com isso. Será que eu estou controlando as minhas emoções? Ou será que eu estou procurando pessoas para ser depósito da minha revolta? Ou da minha falta de autoconhecimento, minha falta de saber exatamente quem eu sou? Será como que eu estou agindo nesse processo? Então, o autocontrole nada mais é que a habilidade de tomar as rédeas das nossas emoções. Eu não posso simplesmente ser um monstro que sai por aí passando por cima de tudo e de todos, querendo exatamente jogar tudo aquilo que não presta, ou tudo aquilo que eu não sei elaborar, tudo aquilo que eu não sei trabalhar no meu íntimo em cima das pessoas. Então, eu preciso controlar. Isso eu estou falando do ponto de vista emocional, mas o autocontrole ele é importante para qualquer atividade, para qualquer ação que você tenha dentro de uma empresa, dentro de uma organização, num ambiente de trabalho. Então, é uma habilidade de tomar as rédeas das nossas emoções, especial as mais fortes, principalmente quando a gente está com raiva, com ódio ou coisas desse tipo. Como eu disse, sentimentos todos nós vamos ter, sentimentos bons ou sentimentos ruins. Eu costumo falar que não existe sentimentos bons ou sentimentos ruins. Na verdade, de sentimentos. Ele vai ficar bom ou ruim dependendo da forma como você vai lidar com ele, dependendo da forma como você vai agir no momento que esse sentimento, você sentir ele. Então, se você está com raiva, por que eu estou com raiva? E aí eu preciso controlar. Eu não posso imediatamente, aquela história, pisou no meu pé, eu já saio chutando. Pisou no meu pé, eu já saio batendo, destruindo tudo que eu vejo pela frente. Eu tenho que ter a capacidade de parar e pensar. Geralmente, alguns pesquisadores dizem que os sentimentos eles ficam na nossa cabeça, o normal, em torno de 1 minuto a 1 minuto e meio. Passou desse momento, se a gente não soube lidar com ele, provavelmente a gente está tendo alguma dificuldade em lidar com os nossos sentimentos. Não estão tendo controle sobre ele. Porque 1 minuto a 1 minuto e meio é o momento da explosão. Se você conseguiu conter 1 minuto a 1 minuto e meio e não explodiu, e se você vai explodir depois, é porque você provavelmente não está lidando com os seus sentimentos. Então, esse autocontrole é a capacidade de parar e pensar de como eu estou agindo, de que forma eu estou agindo. É importante eu ter foco. Por que é importante manter o foco? Se alguém chega e faz alguma coisa, eu tenho que entender por que essa pessoa está fazendo isso. E aí, a partir do momento que eu tenho um foco claro, eu sei exatamente claro se aquele sentimento é meu sentimento ou se aquele sentimento é da pessoa. Então, eu preciso controlar as minhas emoções. Controlar as minhas emoções não é não sentir as emoções, é um erro. Falar, não, eu não vou. A pessoa pode brigar comigo, xingar, alterar a voz, que eu não vou fazer nada. Não, não é isso. É simplesmente controlar suas emoções para canalizar ela, para ter foco naquela emoção. Perceber primeiro, dentro de mim, o que é aquilo que está acontecendo e por que está acontecendo, para somente posteriormente a esse momento eu ter alguma ação, eu agir de alguma forma. Então, muitas vezes, a nossa falta de controle nos impede de vários propósitos na vida, de várias coisas na vida. Então, eu sei que não devia, mas é sempre assim com a gente. Porque a gente não controla as nossas emoções, a gente não controla as nossas vontades. As justificativas que criamos para fazer o que queremos, os problemas de autocontrole. Então, a gente costuma ficar ali
fazendo as coisas e falando, não, é só mais essa vez, eu não vou fazer de novo, eu só gritei essa vez com o meu filho, eu só briguei essa vez, e aquilo vai se repetindo, porque você não tratou as emoções, você sabe que está errado, muitas vezes você tem consciência que não deveria agredir, ou que você não deveria gritar com as pessoas, no entanto, você continua agindo desta mesma forma. Então, isso é um problema que a gente tem com relação ao autocontrole. É muito típico algumas atitudes que eu vou mostrar aqui para vocês de quem perde o controle. A gente já viu essa história, né? Só mais 5 minutos. A gente está ali com o horário estourando, a gente fica procrastinando, fica jogando para frente. Em vez de a gente resolver logo o que tem que ser resolvido, a gente fica empurrando para o momento futuro. É porque a gente não tem controle do nosso tempo. A gente não tem controle do nosso propósito, aquilo que a gente deve fazer e quando deve fazer. Então, isso é típico de alguém que não tem autocontrole, que não consegue controlar as suas ações, que não consegue controlar o que faz. Outro exemplo engraçado, né, típico, isso não engorda. Então, a pessoa sabe que aquilo faz mal, sabe que aquilo não é bom para ela, mas não consegue controlar. Porque não consegue controlar suas próprias emoções. Será porque eu estou comendo demasiadamente? Será que porque eu estou comendo essas coisas? Será que isso não está ligado a um sentimento? Será que isso não está ligado a uma emoção ou uma frustração? Será que eu não estou fugindo de alguma coisa e que eu deveria elaborar isso primeiro para não atacar outra que não tem nada a ver e que vai me provocar um problema? Mas eu não tenho autocontrole. Então, se eu fiquei ansioso, se eu fiquei nervoso, eu vou atacar um bolo, vou pegar e comer um chocolate, porque de alguma forma eu acho que aquilo vai aliviar as minhas tensões, vai aliviar os meus sentimentos. Mas é um engano, é quase que como uma anestesia que não resolve. Ele vai voltar, e vai voltar pior. Então, eu preciso elaborar, eu preciso ter o autocontrole do que eu estou vivendo e como eu estou vivendo. Esse é engraçado também, a questão do cigarro. Esse é o último, depois eu paro. Quantos amigos que são fumantes, eu costumo brincar muito na procuradoria, falar com alguns que são fumantes, falo, para com isso, larga isso. Não, eu estou parando, eu vou parar. Mas eu não consigo, porque primeiro a raiz do vício, a raiz dos meus problemas está no meu autocontrole. Eu não consigo controlar o que eu devo fazer. E por que eu não consigo controlar? Porque o grande problema do autocontrole, ele está nos problemas de escolha. É aquilo que eu escolho ser, aquele comportamento que eu escolho ter. Eu posso ter um comportamento amável, eu posso ter um comportamento amigável, eu posso ter um comportamento de aproximação, eu posso ter um comportamento de distanciamento, eu posso ter um comportamento agressivo, como eu posso ter um comportamento afável. Qual é o comportamento que eu escolho ter? Então, isso vai impactar diretamente no meu autocontrole. Se eu não controlo as minhas emoções, deixo elas aflorarem de qualquer forma, falo o que eu penso, o que vem na cabeça, provavelmente eu vou ter problema, provavelmente isso vai gerar mal-estar nas minhas relações. Então, perdemos o controle das emoções. Quando perdemos o controle das emoções, a gente perde, como diz, perdemos a razão. Podemos até estar certo naquilo que sentimos, mas se não controlamos as nossas emoções, perdemos a razão. Se nós ficamos ali tendo atitudes infantis, tendo comportamentos que não condizem, isso nós vamos sempre perder a razão. Vai causar um impacto tremendo na nossa vida pessoal, nas nossas relações afetivas e, com certeza, no nosso ambiente de trabalho. Nós vamos ser olhados como aquele que não tem estupim curto, que aquele que não sabe relacionar com as pessoas, que aquele que, a primeira oportunidade, sai soltando os cachorros, como dizem por aí. Então, eu preciso controlar essas emoções. É um exercício fácil? Não. Como todas as competências emocionais que eu falei aqui para vocês, elas são necessárias, é necessário um processo de desenvolvimento constante e contínuo. Eu preciso desenvolver essas habilidades. Como desenvolver essas habilidades? Vai lá no nosso primeiro, como eu falei, a base, o nosso autoconhecimento. Como que eu estou agindo? Será que esse formato que eu estou agindo, a partir daí, eu começo a ver como eu posso controlar essas emoções? Porque senão a gente fica sem freio, a gente fala o que pensa, e aí a gente vai machucar as pessoas, a gente vai maltratar pessoas, e muitas vezes pessoas que não têm nada a ver com isso, ou pessoas que são nossas amigas, ou pessoas que querem o nosso bem, mas simplesmente porque estão próximas demais de nós, nós vamos agredir, nós vamos soltar o cachorro, vamos falar coisas que não deveria falar, e depois vem o arrependimento, mas aí já foi colocado, e tudo por uma falta de pensar, de controlar essas emoções. Tem uma frase de Aristóteles bem interessante para isso. O homem prudente não diz tudo quanto pensa, mas pensa tudo quanto diz.
Então, é importante sempre pensar o que eu estou querendo falar para essa pessoa, que mensagem que eu quero. Ela me magoou, ela me gerou frustração, ela me gerou tristeza, mas como eu vou conectar essa pessoa para que ela perceba isso e que eu possa provocar nela uma reflexão, que eu possa provocar nela uma mudança? Será que se eu for dessa forma, descontrolada, falar o que eu penso, da forma que eu penso, sem pensar no que eu vou dizer, será que eu vou alcançar esse objetivo? Eu vou alcançar esse propósito? Provavelmente não. É só pensar que a gente estivesse nessa situação. Se um colega chegasse para você, por mais amigo que fosse, chegasse soltando todos os impropérios aí, falando tudo que pensa e que não pensa, jogando e despejando em você, como você comportaria? Provavelmente você se afastaria. Você falaria, essa pessoa é louca, essa pessoa tem algum problema. Por que ela está agindo assim comigo? Então, é importante a gente refletir. Então, como eu falei, a partir do momento que a gente trabalha o autoconhecimento, a gente começa a ter capacidade de autocontrole. E a gente tem que começar a desenvolver esse autocontrole, porque esse autocontrole vai fazer que nós crescemos cada vez mais, desenvolvendo cada vez mais a nossa capacidade de relacionar, tanto com nós mesmos, com o ambiente onde estamos postos. Então, esse é o segundo ponto importante do processo de desenvolvimento das competências emocionais. Então, eu preciso me conhecer e agora eu preciso ter essa capacidade de autocontrole. Mas tem uma fórmula mágica? Não. Tem um checklist para me cumprir? Não. Mas tem um processo que é, se eu me conheço e começo a me observar, eu vou ver que tais comportamentos de falta de controle podem ser gerenciados. Será porque que eu estou atacando o doce de madrugada? Será porque eu estou atacando a comida? Será que não tem algo mal resolvido no meu íntimo? Será porque que eu vou para o shopping e compro roupas e mais roupas? Será porque que eu vou lá para os homens, compro um carro novo, compro qualquer coisa fora, externa? Será por quê? Porque eu não estou conseguindo controlar aquele sentimento e preciso dar vazão. A gente fala que o autocontrole muitas vezes está ligado a sentimentos de raiva, luta, briga, mas ele está também ligado a outros sentimentos que não parece que é autocontrole, mas é a falta de autocontrole. É quando eu preciso transferir as minhas carências, as minhas fraquezas para outra coisa fora de mim. Então, eu não consigo me perceber, me permitir. Então, esse seria o segundo ponto que a gente gostaria de abordar aqui com vocês. O terceiro, que a gente vai começar a falar agora, é tão importante quanto os dois, talvez o mais importante do meu ponto de vista, que é empatia. Empatia tão falada e tão pouco praticada. Porque empatia não adianta eu me colocar na posição daquele outro que está sofrendo, simplesmente. Empatia sem prática não vale nada, não tem nenhuma importância. Empatia, verdadeiramente, é eu me colocar no lugar do outro pela imaginação e compreender os sentimentos e perspectivas. E usar essa compreensão para guiar as próprias ações. Isso é um conceito do Simon Baron, que é um psicólogo. E é importante a gente ter essa ideia. Será que nós nos colocamos verdadeiramente no lugar do outro? Porque falar que entende não é empatia. Colocar no lugar do outro é conseguir entender e conseguir calçar a trajetória do outro. Muitas vezes a gente fala para o outro assim, olha, por que você age assim? Porque o nosso olhar ainda continua sendo o nosso olhar para o outro. Eu preciso refletir como que o outro está fazendo aquela caminhada. Talvez eu olhe e ache um absurdo o que ele faça, mas eu não calcei o calçado da vida dele, eu não passei pelo caminho, pela jornada dele para saber por que ele está agindo assim. E eu só vou poder ajudar ele, só vou poder contribuir com o desenvolvimento dele se eu conseguir compreender o porquê as ações dele são assim. Muitas vezes elas parecem absurdas, muitas vezes elas podem ser até agressivas, mas eu preciso compreender. Será que não existem feridas ali no caminho? Será que não existem problemas ali que estão provocando isso? Então, essa competência hoje ela é tão em falta. Por quê? Porque a gente muitas vezes não consegue olhar no olho do outro, não consegue perceber o que o outro está querendo passar para a gente, as emoções que o outro está passando, os sofrimentos que o outro está passando, sentir e perceber o outro. Então, não tem como construir um caminho de empatia se a gente não faz isso. Então, aprendendo a se colocar no lugar do outro efetivamente. Como eu me coloco no lugar do outro? Um dos primeiros pontos, não julgue, observe. Por quê?
Muitas vezes eu vejo uma pessoa com um comportamento e que eu falo assim, nossa, por que essa pessoa assim? Por que essa pessoa tá tão desorganizada na vida dela? Por que essa pessoa está tão agressiva? Por que essa pessoa está agindo de forma tão dura com as outras pessoas? E muitas vezes eu não sei, eu não vivo a vida dela, eu não tento compreender por que disso. Eu prefiro julgar. Eu prefiro falar para outra pessoa, essa pessoa é estressada. Eu prefiro rotular. Quantas vezes no ambiente de trabalho a gente olha para uma pessoa e fala assim, nossa, essa pessoa é chata. Essa pessoa é insuportável, essa pessoa é agressiva, essa pessoa não sabe relacionar com ninguém. Mas será que a gente parou antes de julgar para observar que vida que essa pessoa está indo? O que eu poderia ajudar a amenizar essa situação das pessoas? Será que eu tenho olhado para o lado? Será que eu tenho olhado para aquele colega que muitas vezes está distante e eu não paro para perceber ou para olhar para ele? Ou será que eu estou tão olhando para mim mesmo, ou nem olhando para mim mesmo, olhando para o mundo externo, né? Porque quando está olhando para si, pelo menos está olhando. Mas quando eu não estou olhando para ninguém, eu estou, como eu disse, vivendo, olhando a vida como se fosse uma paisagem, como se fosse uma fotografia. Então é importante que eu não julgue. Muitas vezes as ações do outro não vão ser iguais às minhas, porque a jornada do outro é diferente da minha jornada. Ele tem um trajeto, um caminho que não é o mesmo que o meu. Então é importante essa reflexão. Outra coisa importante para você criar esse processo de empatia, não fale o que você acha do outro, o que você pensa do outro. Pergunte. Por quê? Às vezes a pergunta permite que o outro se abra e mostre para você verdadeiramente o que ele sente, como ele sente. E aí a gente permite conhecer verdadeiramente o outro. Então é importante, muitas vezes, não ficar falando, olha, você é assim, você é assado. Quando você faz isso, você cria o rótulo para outra pessoa e afasta a outra pessoa. E você não permite verdadeiramente criar um efeito empático de aproximação, de ver, olha, quantas vezes quem permitiu, quem já teve essa oportunidade de começar um relacionamento com a pessoa e esse relacionamento ser muito tumultuado no início e a passar dos dias, passar de um tempo, quando você começa a prestar atenção na outra pessoa, quando você começa a conviver com outra pessoa e fazer os questionamentos devidos, você começa a entender a outra. Não quer dizer que a partir do momento que você entenda, que você tem essa questão empática com o outro, é que você aceita tudo que o outro faz e pronto, acabou. Não é essa a ideia. A ideia é exatamente que você possa perceber o outro. Perceber o outro não é necessariamente aceitar tudo, mas entender como o outro age e tentar compreender como o outro age. Outra questão importante, mais do que ver, busque enxergar. Enxergar o outro. A gente tem perdido muito esse efeito de enxergar verdadeiramente. A gente olha as pessoas, mas enxergar efetivamente o outro é muito complicado, né? Porque enxergar é ter um tempo mínimo para prestar atenção no outro. E a gente tem, como eu comentei ontem, a gente tem perdido esse tempo para tudo, para todas as distrações. A gente tem tirado cada vez menos tempo. Quanto tempo que a gente tem dedicado aos nossos filhos para prestar atenção neles? Quanto tempo a gente tem dedicado para prestar atenção nos nossos familiares, nossos pais, nossos irmãos, nossas esposas, esposos? Quanto tempo a gente tem tirado para prestar atenção? Quanto tempo a gente tem tirado para prestar atenção naquele colega do lado que trabalha com a gente? Quanto a gente tem feito esse exercício? E aí, muitas vezes, as pessoas se sentem no meio da multidão e sozinhas, porque ninguém olha, ninguém percebe ela passa como se fosse imperceptível. Quantas pessoas estão vivendo isso e como que isso é a falta de empatia? E mais do que ouvir não basta. A gente precisa escutar, e escutar é algo muito mais profundo, porque eu vou internalizar aquilo, eu vou refletir sobre aquilo. As pessoas, quando estão ouvindo, muitas vezes elas já ficam ouvindo algo, como por exemplo, agora que eu estou falando para vocês, e elas já estão criando ali na cabeça, a gente está muito no automático, já criando respostas, ou concordando, ou discordando, sem antes mesmo entrar num processo de reflexão. Será que isso que o Márcio está falando tem algum sentido? Ou não tem nenhum sentido? Ou ele está falando besteira? Ou não, ou ele está falando alguma coisa? Mas será que eu estou tendo tempo para parar e elaborar? Porque quando a gente termina, parou, quando chegar ao final, terminar o treinamento, terminar esse mini curso, será que eu vou conseguir parar e refletir sobre as minhas ações? Ou será que eu vou voltar para o piloto automático? Porque meu cérebro está tão conectado no piloto automático, que está bonito, bacana, gostei das ideias, acho fantástica, mas isso não aplica na minha vida, infelizmente, não dá.
Na minha vida tem muita coisa que eu tenho que fazer. Infelizmente, eu não tenho tempo para ficar pensando quem eu sou, para onde eu vou, o que eu estou buscando, qual é o meu propósito. Isso é muito bonito, mas isso não funciona para mim. Será que eu estou assim com as outras pessoas também? Será que eu estou escutando, a pessoa fala o seu problema, fala a sua situação, entra no ouvido e sai no outro? Como que eu estou lidando com essas situações? Será que eu vou continuar negando aquilo que eu sinto? Será que eu vou continuar negando meus sentimentos? Será que vai ser mais fácil eu ir para um consultório médico, tomar medicamento para dopar a minha capacidade de sentir e perceber o mundo à minha volta? Será que vai ser mais fácil tomar lá os calmantes para mim dormir? Será que será mais fácil eu não enfrentar os problemas agora, ou tratar das minhas emoções agora? É melhor eu tentar uma busca numa anestesia, em vez de procurar a causa. É igual uma dor de cabeça. Geralmente, uma dor de cabeça, o problema não é a dor de cabeça, ela só é um sintoma de um outro problema, talvez muito mais grave. É mais ou menos o que a gente tem feito com as nossas emoções. A gente tem tratado as nossas emoções, as nossas relações com o outro, como fosse apenas um remedinho que a gente toma. Quando deu estresse, não está passando bem, vai no médico, ele passa uma medicação, uma droga e pronto. Só que não resolve, não adianta. A gente não vai conseguir exatamente desenvolver nós e os outros à nossa volta. Será que esse mundo medíocre de relações que nós estamos nos propondo? Ou será que a gente precisa de rever essa forma e ouvir o outro e nos ouvir, mas muito mais do que isso, escutar efetivamente, escutar com a alma mesmo. Então, empatia, fechando um pouco da ideia da empatia, é a habilidade emocional mais importante para o nosso sucesso. Porque somente se a gente for empático, o outro também passa a ser empático com nós e passa também buscar estar na nossa posição. É a habilidade tão importante, tão pessoal quanto profissional. Tem um pensador, Carl Jung, que fala: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então não adianta, tudo que nós temos hoje de tecnologia, que nós desenvolvemos enquanto humanidade, enquanto ser humano, em técnicas mais avançadas, a gente fala hoje de inteligência artificial, a gente fala hoje de computadores de última geração, de robótica, de tudo. Mas nós ainda temos dificuldade de acessar o mais básico, o ser humano, a alma humana. Então, como que a gente está relacionando? Será que a gente está fazendo isso? Será que a gente está fazendo isso no nosso dia a dia? Será que a gente está provocando esse processo de revisitar, de conhecer, de dar as mãos ao outro? Então, a empatia nos relacionamentos, a empatia ajuda o quê? Primeiro, a construir relacionamentos. Quando você é empático, você não faz o que acontece hoje na maioria dos relacionamentos, seja entre marido e mulher, pai e filho, colegas de trabalho, amigos, que é simplesmente olhar do meu ponto de vista e falar: se fosse eu, faria assim, você tem que fazer desta forma, você tem que fazer desse jeito, e esquecer que existe um outro ser humano que está ali à sua volta e que você precisa perceber esse ser humano que está à sua volta. Então, a empatia ela vai ajudar, em primeiro momento, a construir relacionamentos. E esses relacionamentos vão ser mais verdadeiros, porque vão ser relacionamentos que vão tocar o outro. Então, ali você passa a olhar o outro de uma forma diferente. Vão ser genuínos. E, com certeza, o que a gente busca é ser verdadeiramente humanos, mais humanos. Por que a gente fala tanto da importância da empatia? Porque a falta dessa empatia, ela vai provocar o quê? A falta de empatia é que adoece. Quando nós não temos empatia, nós adoecemos. Nós olhamos as pessoas e não vemos um ser humano do outro lado. A gente não vê perspectiva. A gente acha que nada presta e que ninguém presta e que o mundo que está lá fora não interessa. Então, nós precisamos trabalhar a empatia. Nós precisamos sentir as dores e sentir que somos de carne e osso, somos seres humanos. Então, quando a gente passa perto de uma situação que nos machuca ou que nos machucava e que hoje passa a ser indiferente, é um sinal muito ruim de como estamos lidando com a nossa empatia, de como estamos lidando com a nossa parte humana. Então, quando a gente perde isso, a gente perde o sentimento pelo próximo, pelo aquele que está à nossa volta. Então, essa é uma reflexão que eu queria deixar. Então, a gente vem nessa construção aqui que eu estou querendo. É claro que o treinamento ele tem um tempo curto, fechado, mas eu queria passar sobre esses principais pontos, fazer uma reflexão, nem que seja mínima aqui com vocês, sobre os principais pontos. Então,
passa do autoconhecimento. Ao momento que eu tenho autocontrole, eu me permito criar empatia com o outro, eu permito ouvir o outro e paro de preocupar só de soltar tudo que está aos meus monstros, jogar em cima das outras pessoas. Então, é uma construção do autoconhecimento para o autocontrole e vamos chegar nesse processo que é de empatia, de aproximação, de ir ao encontro do outro. Tudo isso vai provocar na gente o que seria a nossa quarta competência, que é a nossa flexibilidade emocional. Quando a gente tem uma flexibilidade emocional, a gente permite a nossa interação tanto com nós mesmos quanto com o outro. A gente consegue se conectar a nós mesmos e conectar com o outro que está à nossa volta. Aí você fala, Márcio, para que isso? Isso tem alguma importância? Tem total importância. Tem uma pesquisa feita há algum tempo atrás nos Estados Unidos, que diz que os melhores líderes do mundo não foram os melhores líderes, aqueles que fizeram as melhores faculdades ou que tiveram os melhores cursos, mas foram os melhores líderes aqueles que souberam relacionar e tiveram uma alta capacidade de competência emocional, de inteligência emocional. Inteligência emocional é exatamente isso que eu estou falando aqui para vocês. Então, a gente vai ter um ambiente melhor de trabalho, a gente vai ter um ambiente melhor familiar, um ambiente melhor entre as pessoas que amamos, a partir do momento que a gente desenvolve essas competências. E aí a gente tem essa maior flexibilidade emocional. A flexibilidade emocional é uma escolha. Você pode ou não estar aberto, pode ou não optar por isso. Mas eu não vejo o futuro, eu não vejo espaço para crescimento de ninguém se não for através de um processo de abertura. Então, nós podemos escolher estar fechado ou estar aberto. Escolhemos ter uma maturidade, desenvolver as nossas competências emocionais ou não. Então, é importante saber, vocês estão abertos? Estão abertos para essas novas habilidades? Estão trabalhando essas habilidades em vocês? Estão desenvolvendo essas competências? Ou não? Ou não tenho tempo para isso? Infelizmente, Márcio, isso não faz parte do meu dia a dia. Isso aí é legal, parece muito teórico, mas não faz parte. E aí eu pergunto, por que não faz parte? Por que não se conecta? Qual o medo do monstro que você tem? Qual o medo de estar com você que você tem? Será que o ser humano que você é não é bom o suficiente? Ou será que o ser humano que você é, você não quer descobrir ele verdadeiramente? Então é melhor eu esconder ele debaixo do tapete, esperar que o monstro um dia acorde e ele me destrua, porque é isso que acontece. Quando eu não faço a gestão das minhas emoções, quando eu não faço a gestão das minhas competências emocionais, esse monstro vai me adoecer. E ele é tão voraz que provavelmente ele é uma das maiores causas de doenças mentais que nós vivemos nesse momento que nós estamos vivendo atualmente. Então nós temos todos os problemas emocionais. É difícil você olhar para o lado e não ver alguém que está vivendo por algum problema emocional. É difícil não olhar para você mesmo e não saber que você está passando por algum problema emocional. E será que eu vou esperar esse problema se instalar, ao invés de trabalhar isso primeiro, para que quando isso chegar, eu ter ferramentas capazes de desenvolver e saber como lidar com essas situações? Ou eu vou preferir, não, deixa, quando chegar, a gente vê. Quando chegar a doença, eu vejo. Quando chegar o momento que eu for mandado embora, eu vejo. Quando chegar o momento que eu não tiver mais nenhum amigo, eu vejo. Quando chegar o momento que eu perder o meu casamento, que eu perder meus amigos, que eu perder meu namorado, aí sim eu vou pensar. Então, será que estamos abertos ou estamos fechados? Se estamos fechados, infelizmente, ninguém consegue se desenvolver, ninguém consegue crescer se já está fechado. Se você criou uma proteção, uma porta trancada, dificilmente você vai conseguir avançar. Então, pense, será que a minha porta está fechada? Porque abrir a porta não é fácil, com certeza. Abrir a porta é mexer e remoer em coisas que muitas vezes estão escondidas há anos, ou que não estão sendo trabalhadas há anos. E eu preciso trabalhar isso. Então, eu preciso abrir a porta. Muitas vezes, na hora de abrir essa porta, eu vou sentir incômodo, eu vou sentir desconforto. Isso vai me dar mal-estar, porque não é fácil. Mas é necessário. É necessário trabalhar essas emoções. Eu gosto sempre de usar o meu exemplo pessoal. Há anos eu venho tentando trabalhar essas emoções. Já sofri muito e ainda sofro, porque é um processo contínuo. Mas é necessário, porque não adianta fazer de conta que essas emoções, que essas competências que são tão necessárias, não são necessárias. Porque
vai ter problema. Em algum lugar você vai gerar problema. Se você não gerar, talvez você passe olhando para as coisas e faça de conta que não sente nada. Mas você pode fazer terra arrasada em volta de você. Você pode destruir outras pessoas. Eu acho que ninguém busca isso para a vida. Então, tire esse espírito armado. Desarme. Abra a guarda. Seja mais você. Se permita ser você. Então, essas reflexões que a gente está tendo aqui, essas 2 tardes que eu estou tendo com vocês, é muito mais nesse propósito de que vocês possam fazer uma reflexão. Será como que está o meu autoconhecimento? Será como que está o meu autocontrole? Será como que está a minha empatia? Será como que eu estou lidando com a minha automotivação? Será que eu estou tendo capacidade de me motivar? Será que eu estou aberto a conviver e viver com outras pessoas? Será que eu tenho já um desenvolvimento suficiente para me relacionar com as outras pessoas, receber das outras pessoas? E para isso, eu vou abordar um ponto aqui com vocês que é extremamente importante, que a gente tem que trabalhar dentro das nossas organizações, tem que trabalhar no ambiente familiar, com as pessoas que a gente relaciona, que é uma comunicação cada vez mais assertiva e desenvolver o feedback. Por quê? Quanto mais a gente for assertivo, falar para as pessoas verdadeiramente aquilo que a gente pensa, não aquilo que a gente quer falar para as pessoas, mas aquilo que a gente pensa e que aquilo que seja objetivo, claro para as pessoas, melhor vai transformar as nossas relações. Não adianta você sofrer o impacto do outro, da ação do outro, e não se posicionar. É extremamente importante que você se posicione. Então, para que isso tudo aqui funcione, é importante você desenvolver essa habilidade. A habilidade de defender um ponto de vista de uma maneira eficaz, mas respeitando pensamentos dos demais. Pessoas e não as ofendendo. Então, muita gente fala, eu sou sincero demais. Não existe sinceridade demais ofendendo as pessoas. Não existe sinceridade demais ferindo as pessoas. A gente pode fazer isso? Sim, a gente faz isso várias vezes na vida. Mas é importante reconhecer, é importante pedir desculpa, é importante prestar atenção de como nós estamos comunicando. Porque com cada pessoa, a nossa comunicação vai chegar de uma forma. Cada pessoa ela vai bater de uma forma. Então, a gente precisa ter inteligência emocional para saber conversar com cada pessoa, de passar a mensagem para cada pessoa. Práticas, então, que a gente pode falar aqui para uma boa comunicação assertiva. Primeira prática, comece em escutar. Aquilo que a gente já falou. Escutatória mesmo. Eu começo escutando as pessoas. Porque aí eu vou ter mais clareza para falar para as pessoas. Tem uma frase do Peter Drucker que eu acho que ela é muito interessante. O mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. Muitas vezes a pessoa está te falando alguma coisa e você não está prestando atenção no que ela não está dizendo. O gestual da pessoa, as expressões faciais, como ela se expressa para você, muitas vezes não está naquilo que ela está dizendo. Então é importante você prestar atenção quando a pessoa está conversando com você. A gente está tão fora de conexão com as pessoas, com outro ser humano, que muitas vezes a gente mal presta atenção no que ela está falando. Alguns estudos dizem que as pessoas falam e transmitem 20% a 30% do que pensam. 70% elas deixam transparecer pelas suas expressões faciais, corporais. Então é importante ter capacidade, na hora que eu estou olhando para a pessoa, estou olhando de forma intensa, estou olhando, percebendo o outro. E é claro que uma comunicação ela tem que ser objetiva, tem que ter poder de síntese, comunicar a mensagem clara, de forma assertiva, para que não reste dúvida. Então, para não ficar sendo prolixo, falando e indo para caminhos que não chegam a lugar nenhum. Então, os 3 principais passos para esse processo, o primeiro passo é saber o conteúdo da mensagem que precisa ser passada. Saber quem é seu público. Então, para cada público, você vai ter um diferente. Uma hora você está conversando com o seu chefe imediato, você está conversando com a sua esposa, com o seu esposo, conversando com um amigo. Tem uma comunicação, tem uma forma de conexão. E ter clareza do motivo daquela comunicação. Importante, claro, sempre se posicionar. Argumentar sem atacar. Cuidado. Eu sofro muito com isso. Às vezes a minha voz é um pouco mais grave, é um pouco mais intensa. Eu tenho um tom de voz, às vezes, muito alto. Então, muitas vezes eu estou falando uma coisa tranquila, mas estou atacando. Então, é importante que eu dê abertura para a pessoa, para ela falar, olha, o tom de voz que está utilizando não está legal, está sendo agressivo. Então, a gente precisa dar o feedback para o outro, precisa falar para o outro, e a gente precisa se policiar sempre. Porque pode ser uma característica, mas é uma característica que eu tenho que trabalhar ela. E aí está a importância de eu ter essa capacidade de trabalhar sem ser impositivo ou de forma grosseira. E eu tenho que usar sempre o canal correto. Será que o melhor canal é mandar um e-mail? Será que o melhor canal é conversar com a pessoa? Será que o melhor canal é
ligar para a pessoa? Se ela quer mandar um WhatsApp, qual é o melhor canal? Eu tenho que pensar isso muito claro, que tipo de comunicação que eu quero com essa pessoa. E aí, por que eu estou falando desse processo de comunicação? Eu passei aqui rapidamente. Porque ela tem impacto diretamente nas nossas relações, em como nós estamos relacionando com o outro. Então, quando eu falo, se continuar assim, aqui tem uma pequena historinha, se continuar assim, vou falar para o homem do saco te levar, quando a gente fala com a criança, né? Então, diferente quando eu uso uma comunicação assim, me sinto feliz por ter você comigo, agora pode arrumar o quarto. Então, eu crio empatia, eu crio aproximação, eu crio relação com o outro, em vez de ser agressivo, em vez de já chegar criando medo, eu mudo essa relação. Então, em vez de eu falar como você é lento, deixe que eu calço, muito bem, agora o outro, eu estar junto, comprometido, o que a gente espera do quem está relacionando com a gente, quem está próximo da gente. Então, para isso acontecer, a gente tem que pensar como é o processo da comunicação. E o processo da comunicação, ele segue da seguinte forma: intenção, comportamento e impacto. Eu sempre costumo usar esse exemplo, quem já viu eu conversando, eu falo muito sobre isso. A gente, geralmente, quando está comunicando, tem uma intenção. E nem sempre essa intenção ela é transmitida pelo nosso comportamento. E que nem sempre é o mesmo impacto que a gente espera. Eu sempre costumo usar o exemplo da porta. Às vezes você entra numa sala para conversar com o seu chefe e na hora de fechar a porta, você bate a porta com força. Na hora que você bate a porta com força, naquele momento você causou um impacto na cabeça do seu chefe. Talvez você nem prestou atenção que você bateu a porta com força, mas causou um impacto na cabeça dele. Mas se ele não fala para você qual o impacto que causou nele, ele vai ficar na cabeça dele pensando o seguinte: olha, esse meu colaborador é muito mal educado, chega na minha sala e já bate a porta. E o que deveria ser a reflexão aí? Se o seu chefe falar para você, olha, e aí ele tem que saber esse processo que a gente vai falar, que é o feedback. Olha, eu percebi na hora que você entrou na sala que você bateu a porta. O que está acontecendo? E aí você fala assim, não foi essa a intenção, porque bateu um vento forte, eu não consegui segurar a porta. Vamos dar um exemplo aqui. Nesse momento, você cria oportunidade para o verdadeiro feedback. E o que é o verdadeiro feedback? O objetivo do feedback é ajudar as pessoas. Então, eu posso colocar para a pessoa o seguinte, olha, tudo bem que talvez seja isso a sua intenção, mas causou esse impacto. Cuide para que na próxima vez você não faça dessa forma, porque eu poderia ter ficado com a imagem muito ruim sua. Então você cria ali uma relação de confiança, onde você coloca de forma objetiva, de forma clara, e aí essa relação é a maturidade das competências emocionais. Quanto mais um ambiente tem maturidade e competência emocional, mais as pessoas jogam as claras, mais aquilo está exposto de forma que todos possam participar e falar para o outro de forma transparente e clara. Não tem joguinhos, não tem esconde-esconde. Então, é claro que para a gente fazer isso, a gente tem que preparar os comentários, de que forma que eu vou abordar a pessoa. Tem que ser o mais específico possível, para não ficar falando, mas aquele dia você fez isso, aquele dia você fez... Não, de forma específica. E claro, gente, sempre que você for elogiar, de preferência, como diz o Cortella, elogie em público e corrija em particular. O sábio orienta sem ofender e ensina sem humilhar. Então, isso é extremamente importante nas nossas competências emocionais. Como que eu estou promovendo esse processo? E é importante sempre usar o impacto, não usar o que eu acho que a pessoa fez. Qual foi o impacto? E dentro dessa perspectiva, eu estou falando da minha perspectiva. Eu não estou dizendo que você é assim, mas estou te dizendo como, do meu ângulo, da minha visão, eu estou te percebendo. A partir desse momento, eu crio possibilidade para o outro para que ele possa rever a sua forma de agir e como ele possa melhorar, se ele achar que deve melhorar. Então, isso é importante. Quando eu acuso que você é assim, que você age assim, eu não dou oportunidade para o outro repensar, porque eu já estou rotulando o outro. Então, fale sempre os pontos positivos, independente que você vai falar que tem um monte de ponto negativo, mas também fale os pontos positivos, exalte os pontos positivos. E forneça sugestões específicas. Não adianta chegar a pessoa e criticar ela e não falar nada para ajudar ela. Não fazer nada para que ela possa desenvolver. Senão vai acontecer... Eu vou colocar aqui um vídeo rapidinho para a gente poder descontrair um pouquinho. Senão vai acontecer dessa forma aqui, ó. Deixa eu compartilhar esse vídeo com vocês. É uma sátira com relação a esse tipo de comportamento. Espera aí, só um minutinho.
Só um minutinho para compartilhar aqui o vídeo. Eu tenho que compartilhar ele. Incluir o som. Só um minutinho. Para não ser assim. Espero que vocês nunca tenham passado por isso. Eu acredito que na GU nunca aconteceu isso. Talvez na Mongólia. É rapidinho. Um minutinho só. Peraí. Não compartilhou, não. Só um minuto. Peraí. Só um minuto. Gente. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Pronto, agora compartilhou. Está sem áudio. Tá sem áudio? Espera aí que eu vou de novo aqui. Só um minuto, gente. Espera aí. Só um minuto. Quando vai compartilhar aqui, incluir áudio. Então, Renata, aproveitando que você está aqui, eu queria te dar um feedback. Primeiro, esses relatórios. Eles estão num nível de amadorismo que nem o mais inexperiente dos estagiários faria. As suas últimas apresentações que você me passou são as piores que eu já vi em toda a minha vida corporativa. Você nunca é pontual. Você não tem comprometimento com os projetos aqui da empresa. Ninguém no escritório suporta trabalhar com você. São sempre brincadeiras fora de hora. Às vezes eu tenho a impressão de que você só está aqui por indicação de alguém. Porque capacidade e conhecimento para ocupar o cargo que você ocupa, definitivamente você não tem. Não tem sequer maturidade para receber um simples feedback. Então, gente, dando continuidade à nossa reunião de metas e resultados, quem é o próximo a se apresentar? Voltando aqui. Então, não tem como a gente desenvolver competências de feedback se a gente agir como foi aí nesse quadro de humor. Porque isso não ajuda em nada. Você vai fazer com que as pessoas se afastem. Então, maturidade emocional é também saber desse feedback, fornecer sugestões específicas e, principalmente, fazer um acompanhamento. Essa pessoa precisa ser acompanhada. Se ela está fazendo algo que não deveria fazer, como que eu estou ali acompanhando? Como que eu estou dando suporte para essa pessoa? Voltando para a nossa apresentação, então, como eu posso obter os melhores resultados? Como que eu posso obter os melhores resultados disso tudo que a gente tem falado aqui, nesse tempo que a gente está conversando aqui? Primeiro, eu preciso quebrar os paradigmas cerebrais. Eu preciso quebrar tudo que eu imaginei até agora, que o importante é ser o melhor funcionário, que o importante é trabalhar, o importante é ganhar dinheiro. Tudo isso é importante. Mas só isso não basta. Eu preciso primeiro me permitir conhecer. Eu preciso permitir me ver, saber quem eu sou. E aí, a partir disso, eu posso começar a fazer um processo de desenvolvimento do ser humano que eu sou e como poder me conectar às outras pessoas. Então, como que eu posso fazer isso? Quebrando paradigmas cerebrais. Outra coisa importante, eu preciso pensar fora da caixa. Se eu continuar pensando do mesmo jeito que eu penso hoje, eu vou continuar sendo a mesma pessoa amanhã. Então, não vai mudar nada. Se eu pensar, olha, tá bom, igual eu falei, já conversamos aqui, esse assunto é interessante ou não é interessante, e vou continuar agindo da mesma forma, provavelmente eu vou ter os mesmos resultados todos os dias. Não vai mudar nada. Então eu preciso pensar fora da caixinha, eu preciso ver que existe um mundo fora daquela realidade que eu estou vivendo. Outro ponto importante é que eu saia da minha zona de conforto. Ela é nossa inimiga, como eu já disse, ela é nossa inimiga. Toda vez que eu vou para essa zona de conforto, eu deixo de crescer. Eu deixo de crescer como pessoa, como profissional. Eu costumo brincar com alguns colegas de trabalho, alguns colegas terceirizados da nossa equipe. Eu costumo brincar o seguinte:
Enquanto você achar que você é só isso, você não vai ser nada diferente. Você pode desenvolver, você pode ser muito mais. Quem te limita e quem diz que você não pode desenvolver é você mesmo. Então, as competências emocionais vão lhe permitir abrir horizontes, sair desse local de zona de conforto. Por quê? Porque se você nunca mudar a sua vida enquanto você não mudar algo que faz diariamente, não vai mudar. Então, quando você não mudar aquilo que você faz todo dia, você não vai conseguir as mudanças que você espera. E para isso, você vai precisar de resiliência. Resiliência e adaptação. Você vai ter que se adaptar sempre, adaptar a você, a rever como que está o ambiente onde você está, as situações que vocês têm vivido e se adaptar. Adaptar é uma constante humana. Ou adapta ou se extingue. Então, eu preciso me adaptar. Adaptar às novas realidades. Eu sempre tenho oportunidade para aquelas pessoas mais próximas, eu costumo falar, percebe que as coisas estão mudando e que você precisa rapidamente fazer as adaptações, rapidamente se adequar às novas realidades que estão postas. Não adianta ficar esperando que todo mundo vai te conduzir e que as pessoas vão sempre estar pensando por você. Você precisa ter essa capacidade. E resiliência. Resiliência, porque nem tudo vai ser da forma que você gostaria que fosse, mas você vai ter que ter a capacidade de ter resiliência ali para passar por esse momento. Então, chegando aqui na parte que eu queria trabalhar com vocês, fazendo um resumo das ideias aqui, eu queria falar com vocês que eu considero, e aí cada um de vocês gostaria que pensasse, refletisse, que seriam as boas práticas de comportamento que gerem os melhores resultados. Então, eu, como dica, como dever de casa, talvez, para vocês, e para mim também acontece muito, eu sempre olho em cima desses pontos aqui que eu vou abordar com vocês. Gostaria muito que vocês refletissem sobre os comportamentos de vocês em cima destes pontos. Primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar aqui com vocês. Assuma o controle da sua vida. Se até hoje sua mãe mandou você fazer isso, seu marido mandou fazer, sua esposa mandou fazer, se até hoje você delegou a sua vida para o outro, chegou a hora de assumir o controle da sua vida. Já fez, já agradou a sua mãe, já agradou a seu pai, já agradou a sua esposa, já agradou seus filhos. Não quer dizer que você vai abandonar nenhum deles, não quer dizer que você agora, a partir de agora, não vai fazer o que eles querem. Não, você vai assumir o controle, você vai dizer, não, isso me fere, isso me machuca, isso não me ajuda, isso eu não estou vivendo o que eu quero viver. Então é claro que eu preciso refletir o que eu quero viver primeiramente, eu preciso me conhecer, mas é importante que você assuma o controle da sua vida. Porque será que vai ser triste? Eu tenho um depoimento de um médico muito interessante, que ele fala o seguinte, que as pessoas na hora da morte, na hora do final da vida, as coisas que elas mais arrependem não é de não ter comprado algo, de não ter viajado para um lugar, mas as coisas que elas mais arrependem é daquilo que elas não permitiram sentir, de ter amado mais, de ter vivido mais, de ter experimentado mais, e simplesmente não fizeram isso porque não tomaram o controle da sua vida, deixaram que os outros controlassem a sua vida, deixou que os outros, ou por medo, ou por covardia, ou por zona de conforto, deixou que as outras pessoas controlassem o seu propósito de vida. Então, primeiro ponto que eu gostaria que vocês refletissem aqui nessa tarde, que levassem aí, assuma o controle da sua vida. Você é a melhor pessoa para saber qual é a vida que você quer viver. E viva essa vida que você quer viver. Outro ponto que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Limpe a sua visão de mundo. Não olhe o mundo da forma turva. Para isso, igual eu falei, você tem que conhecer o que está à sua volta. Limpe. Veja as possibilidades que existam. Limpe essa visão para você conseguir enxergar de forma clara que mundo, que projeto de vida, que caminho que você quer seguir. Para onde você está indo? Qual é o sentido que você quer dar para a sua vida? Então é importante, limpe a sua visão de mundo. Terceiro ponto que eu queria deixar aqui para vocês. Mergulhe em novas experiências. Então, se tiver a oportunidade essa semana, na próxima, faça algo que você nunca fez. Experimente possibilidades que você nunca tenha feito. Faça coisas que você já planejou há tanto tempo e que não conseguiu colocar em prática porque sempre teve algo na frente, porque agora não dá, eu vou esperar um dia, vou esperar um momento, vou esperar uma hora certa. Essa hora certa não vai chegar. Eu lembro de um caso muito típico. Eu gosto de tomar vinho e eu ganhei um tempo atrás um vinho mais caro e tal, e deixei na minha adega e meu irmão me corrigiu com isso. Ele perguntou, esse vinho, o que você vai tomar ele? Eu falei, olha, vou esperar uma data especial. Ele falou, a data especial é hoje.
é o agora. Então, a data especial da sua vida é este momento. Então, mergulhe em nova experiência. Comece a fazer aquilo que é possível já fazer, sem ficar postergando, sem ficar procrastinando, sem colocar isso num local quase inatingível, que você vai fazer isso quem sabe quando, e se vai ter a oportunidade de fazer isso. Às vezes, quando esse momento chegar, você já não vai ter vontade, já não vai ter como fazer isso. Então, faça, mergulhe na nova experiência, pensa naquilo que está guardado aí no seu interior. Isso faz parte do seu autoconhecimento. O que eu tenho vontade? Quais são as coisas que eu ainda não fiz? E por que eu não estou fazendo? E comece a achar uma forma de fazer, porque se essas coisas provavelmente têm um sentido para a sua essência, para aquilo que você se propõe na vida. Então, comece a fazer essas reflexões. Segundo ponto, sabedoria para lidar com as adversidades. Nós estamos vivendo um momento de grande adversidade. Nós vivemos a adversidade nas nossas relações. Nós vivemos a adversidade com os nossos amigos, com os nossos familiares, de modo geral. Mas tenha sabedoria. Tenha sabedoria para refletir sobre essas adversidades, o porquê dessas adversidades e como eu posso aprender com essas adversidades, como eu posso me desenvolver com essas adversidades. Então, é uma outra reflexão. Eu gostaria que vocês tivessem muito claras essas reflexões. Eu acho que elas podem ajudar nesse processo todo que a gente tem falado ontem e hoje aqui. O outro ponto que eu acho importante, não encontre soluções em vez de culpado. Não comece a apontar para todos os lados e para todos. Ah, eu não tenho a vida que eu não tenho por causa que a minha esposa não permite, porque meu marido não permite, porque meus filhos não permitem, porque meus amigos não permitem, porque meu trabalho não permite. Não. Comece a pensar em soluções. É fácil achar a culpa daquilo que eu não estou fazendo ou daquilo que eu não estou vivendo no outro. Comece a refletir por que eu não estou fazendo. Eu não estou fazendo porque eu não estou tomando a vida nas minhas mãos. Então, em vez de achar culpado, comece a pensar nas possíveis soluções. Por que eu não estou fazendo uma atividade física? Por que eu não estou alimentando adequadamente? Por que eu não fiz aquela viagem que eu tanto queria? Por que eu não encontrei com aqueles amigos que eu tanto queria? Por que eu não tirei um tempo para mim? Comece a ver como fazer. Procure a solução. Ficar sentado achando culpados não vai te ajudar. E o tempo vai passar e você cada dia mais vai perder aquilo que ninguém pode comprar, como eu já disse. O tempo é o único bem que, independente do quanto você tenha, seja rico ou seja pobre, aqui é questão material, ele é igual para todos. Então, você não tem como controlar ele, mas tem como utilizar ele da melhor forma possível. Um outro ponto que eu queria abordar com vocês, crie as suas próprias ações. Você tem que criar as ações. Você tem que montar o quebra-cabeça da sua vida. Os propósitos. Aonde eu quero estar daqui a 6 meses. Aonde eu quero estar daqui a 1 ano. Aonde eu quero estar daqui a 5 anos. Eu sei que tudo pode mudar, mas se eu não começo a desenhar as minhas próprias ações, os meus próprios caminhos, eu nunca vou chegar lá. Será que aquela faculdade que tem tantos anos que eu estou postergando, será que não é hora de começar? Será que aquele curso que eu queria fazer tanto, será que não está na hora de eu fazer? Então eu tenho que começar a colocar isso no meu horizonte. E isso é importante. Crie as suas próprias ações. Não deixe que os outros comecem a incluir ações deles na sua vida. Comece a ocupar o seu tempo, a sua existência com o propósito do outro. Porque senão você vai passar a vida inteira fazendo coisa para os outros e não para você mesmo. Então é importante você criar suas próprias ações. E outro ponto, gente. Sonhe alto. Sonhar pequeno é medíocre. Sonhar pequeno não traz o verdadeiro prazer, o tesão da vida. Então sonhe alto, sonhe de forma a transformar, sonhe num propósito, tenha um propósito de vida alto, grandioso, porque isso vai te mover, isso vai fazer com que você lide com a vida de uma forma muito melhor. Às vezes as pessoas falam, meu sonho é fazer uma faculdade, meu sonho é ter um... Isso é bacana. Mas tem sonhos muito maiores, sonhos que envolvem a sua alma. Talvez não tenha nada de ser, talvez não é algo concreto, mas é algo que transforma você verdadeiramente. Fazer algo que dê sentido. Então o sonho ele tem que ter um sentido do seu propósito de vida. E isso faz parte desse processo de se conhecer. Um ponto importante, encontre sua missão, é aquilo que eu estou falando. O sonho está ligado a isso. Encontre sua missão de vida. O que eu faço hoje, o que eu estou fazendo na minha vida hoje, é verdadeiramente aquilo que eu estou aqui nesse planeta, na minha existência, nesse lugar,
É isso que eu estou fazendo? Ou estou simplesmente colhendo as migalhas que sobram da vida? Ou será que eu estou tendo uma vida de forma mais plena possível? Será que eu estou tendo uma vida de forma mais intensa possível? Ou será que eu estou apenas contentando com o pouco que sobra das migalhas que caem para mim ao chão? Será como que eu estou fazendo esse processo? Será que eu estou tendo o meu propósito, a minha missão de vida verdadeiramente? Estou construindo aquele propósito que eu espero alcançar ao longo da minha jornada? E quando eu olhar para trás, lá no final, quando eu tiver que acertar as minhas contas lá, eu vou olhar e falar assim, tudo que eu tinha para fazer, tudo que eu me propus a fazer na vida, eu fiz. Ou será que eu vou chegar lá naquele final e vou olhar e vou falar, puxa vida, por que eu não fiz isso? Por que eu não vivi esse propósito? Por que eu não transformei isso? Então, essa é uma outra reflexão que eu queria para vocês. E por fim, aqui para deixar para vocês, faça a sua própria história. Não espere, faça. Faça a sua própria história. O tempo está correndo. O tempo está passando. E cada dia mais acelerado ele vai passar, porque você vai sentir isso, porque nós estamos cada vez mais sendo tomados pelos outros e não por nós mesmos. Tomado pelas as distrações, tomado pelas as experiências fora de nós mesmos. E esquecemos exatamente o que estamos fazendo aqui. O que estamos construindo aqui. Então, eu queria deixar uma pergunta para vocês. Uma nova fase? Será? É só vocês que vão poder responder. Espero que sim. Espero que vocês construam uma nova fase. Espero que eu possa trago aqui para vocês algumas reflexões para essa nova fase. Espero que vocês possam pensar na vida de vocês. O grande propósito aqui desses encontros não é aqui passar novas teorias, passar novos conceitos, mas muito mais é refletir. Porque quando a gente fala de competências emocionais, nós precisamos nos encontrar e nós nos encontrarmos com nós mesmos para construir essa reflexão. E, claro, depois da reflexão, colocar isso em prática. De nada vai adiantar essas 4 horas que eu tomei da vida de vocês se vocês não colocarem isso na prática, na vida de vocês. Então, não sei se vai servir, não sei se vai chegar até vocês a ideia que eu estou querendo passar aqui para vocês, mas eu gostaria muito que vocês refletissem sobre isso, sobre esse propósito, sobre o que vocês estão buscando. Será que eu estou no lugar que eu gostaria de estar? Será que eu estou fazendo aquilo que eu gostaria de fazer? Então, eu gostaria muito que vocês pensassem se vale a pena construir uma nova fase, se vale a pena construir um novo propósito. E aí, uma última conceito aqui. Nós ainda podemos moldar o nosso futuro de uma forma que beneficie a todos, a nós e a todos que estão à nossa volta. A janela de oportunidade para fazer isso é agora. Não é amanhã, não é depois, não é daqui a 6 meses, é agora. É neste momento. Então, vamos fazer essa janela agora. Vamos construir essa janela agora. Tá bom? Então, pensem sobre isso. Reflitam sobre isso. Eu vou deixar aqui o contato rapidamente, vou passar um pequeno vídeo aqui de reflexão para nós e depois eu vou voltar para a gente fazer uma atividade, igual eu fiz ontem, uma atividade resumo do que a gente viu, dos conceitos que a gente viu. Esses aqui são os meus contatos, quem quiser me adicionar lá no Instagram pode adicionar, quem quiser passar uma mensagem no WhatsApp, trocar uma ideia, conversar, independente aqui do curso, pode trocar, meu endereço no LinkedIn, com um e-mail pessoal, não estou colocando aqui da AGU, porque pode ser por uma questão pessoal, a pessoa quer passar uma mensagem, quer conversar, então segue aqui os meus contatos pessoais aí. Eu vou tirar aqui agora e vou colocar uma atividade para a gente fazer. A gente tem alguns minutos aí, ver se a gente consegue fazer essa atividade rapidamente. E depois eu volto aqui para a gente passar um videozinho final e passar o encerramento aí para a equipe da escola da AGU. Deixa eu só mudar aqui, alterar rapidamente. Eu vou compartilhar com vocês. Compartilhar. Aí, gente, é a mesma atividade de ontem. Vocês têm que entrar aí no... Deixa eu só abrir aqui. Vou pôr no chat aqui o endereço. Vocês entram aí para a gente fazer a atividade. Aí, ó, corrute.it. Mandei aí para vocês no link. Na mensagem aí para vocês aí. Vamos lá?
Amo meu povo. Cadê meu povo? Meu povo estava dormindo. Acho que eles cansaram de ouvir eu falar e já foram dormir. Vamos lá, gente. Camila já entrou. A Camila campeã já entrou ontem. Já temos 2 pessoas. Vamos lá, gente? Eduardo, o doutor Eduardo já está aí também. Vamos lá, vamos dar um tempinho aí para vocês entrarem. A Rayana, Natália, Geisa, MF. Temos 10 pessoas, tem bastante gente aí aqui ainda. Vamos entrar, gente. Nanda, NB. Vamos lá. Marisol aí. Fala, Márcio. Eu tô sem o PIN aqui, o meu não tá conseguindo entrar, não. Você não está com PIN? Você entrou no Corrute.it, doutor? Mandei lá no chat como eu tentei entrar. Deixa eu ver aqui rapidamente. O PIN é... Deixa eu digitar ele aqui no chat. 32, 17, 89. Mas aí, quem tiver, tem que ficar vendo a tela compartilhada aqui, tá? Senão você vai conseguir responder. Vou dar mais 3 minutinhos aí para o pessoal, e que a gente já também está com o tempo aí já estourado também. Pessoas entrarem aí. Começar então, gente. Então é importante todo mundo que está com a tela compartilhada aí, todo mundo que entrou está vendo a tela compartilhada. E as perguntas vão aparecer aqui e para vocês vai aparecer as cores. Vocês vão clicar pelas cores, tá? Então vocês vão ver a tela compartilhada aqui com as perguntas e para vocês vão clicar nas cores. Tá? Quem participou ontem já viu. Quem participou vai dar essa apresentação. Vou começar aqui então, gente. Competências emocionais. São competências emocionais, exceto autoconhecimento, autocontrole, antipatia, automotivação. Olha o que é aqui, gente.
A maioria acertou, não é antipatia, autoconhecimento. Aqui era exceto, que não era, gente. Vamos ver como é que ficou o nosso ranking inicial aqui. Primeiro a Camila tá boa mesmo, hein? Ontem já era sair na frente, Camila, Pedro, Eduardo Libos em terceiro, Geisa em quarto e Eva em quinto. Vamos para a nossa próxima pergunta. Segundo Daniel Goleman, que a gente falou, emoções para fazer controle... Não, tá errado aqui. Fazer os controles, pessoas espertas... Aquela parte, né? Emoções podem fazer pessoas espertas, pessoas sem controle, podem fazer pessoas espertas, pessoas... Foi mal elaborado aqui, gente, desculpa. Na verdade, a situação é o seguinte: pessoas sem controle emocional pode fazer de pessoas espertas pessoas estúpidas. Desculpem essa daí. Eu não tenho como eu eliminar ela aqui. Vamos continuar. Pedro em primeiro, Eva em segundo, Camila, Eduardo Lipos e Geisa. Próxima, terceira. Segundo o filósofo Sócrates, conhece a si mesmo e... Conhecerás o universo e os deuses. A maioria marcou conhecereis a verdade. Esse é o texto bíblico, muito utilizado ultimamente por alguns políticos. É pegadinha aí. Vamos ver como é que está aí agora. Pedro continua em primeiro, Eva em segundo, Lívia, Ana Maria e Rayana. Vamos para a próxima. O percentual de pessoas que nunca foram ensinadas sobre emoções, a gente falou lá. 80%, 99,9%, 33,5%, 60%. Tempo. Isso aí. Na verdade, a maioria errou. Não é 80%, não. É 99,9% das emoções estava lá no conteúdo que a gente já passou. Aí teve gente que marcou 33%, teve gente que marcou corretamente, 5 pessoas acertaram. Vamos lá, como é que ficou? Pedro em primeiro, segundo Ana Maria, Eva em terceiro, Lívia e Nanda. São os primeiros aí. Próximo, quinta pergunta. O preço pago por não sabermos lidarmos com nossas emoções e com os outros é baixo, muito alto e relevante. Muito alto, todo mundo acertou. Bacana. Vamos ver como é que ficou aqui. O Pedro continua em primeiro, Ana Maria, Eva, Lívia e Nanda. Próximo, sexta. Autocontrole é a habilidade de tomar como rédeas de nossas emoções. Autoconhecimento, falar em tudo, colocar no caso. Olha o tempo. Acertou também. Vamos para a nossa placar. O Pedro continua na frente, Eva, Ana Maria, Lívia e Nanda. Próxima, sétima. O problema do autocontrole é um problema de pensar, atitude, posicionamento ou de escolhas. Escolhas, a gente falou lá, tinha umas setinhas, lembram? Escolhas. Próximo. Pedro continua na frente, Ana, Eva, Camila, agora chegou novamente Lívia, os primeiros. Próxima pergunta, oitava. Empatia é a arte de autoconhecimento, colocar no lugar do outro, tomar os rédeas de nossas emoções, atração, algo que é capaz de provocar em outra pessoa. Olha o tempo.
todo mundo acertou, uma pessoa só que errou. Colocar no lugar do outro. Pedro em primeiro, Ana Maria, Eva, Camila e Lívia. Vamos para a nossa penúltima pergunta. Objetivo do feedback: ajudar as pessoas a melhorar o seu trabalho, falar tudo que tem vontade, criticar em tudo, claro que isso aí, todo mundo acertou. Vamos para ver nosso placar aqui. Pedro continua na frente, Ana Maria, Eva, Camila e Lívia. Vamos para a nossa última pergunta. O processo de comunicação envolve o quê? Intenção, propósito, impacto, fala, intenção e áudio, audição, escutatória, passe, entendimento, intenção, comportamento, impacto. Apenas uma pessoa acertou essa, hein? Intenção, comportamento e impacto. Ao pódio, terceiro lugar ficou para Eva. Parabéns, Eva. Terceiro lugar. Segundo lugar ficou para Ana Maria. E o primeiro lugar... Primeiro lugar aí, Camila e Lívia foram as campeãs aí. Parabéns. Pessoal, compartilhamento aqui. Deixa eu fechar aqui. Eu gostaria só agora de compartilhar, antes de passar a palavra aí para o pessoal para passar para o pessoal aí da Escola da GU, eu queria só passar para vocês um pequeno vídeo de reflexão dentro de tudo que a gente falou ontem e hoje, para a gente poder refletir e pensar um pouco sobre isso. Não controlo tudo. Não controlo tudo. Não sou dono do universo. Não posso impedir a morte que virá. Mas entre o nascimento e a morte eu controlo muita coisa. Toda crença em destino, vocação, talento, é uma crença que tende a disfarçar o que de fato faz a diferença. E o que de fato faz a diferença é o esforço. Eu tenho uma sorte imensa quando as pessoas me dizem: Leandro, você tem sorte. Eu tenho uma sorte imensa. E essa sorte se repete diariamente, porque eu acordo às 4 da manhã. Essa é uma sorte diária. Basta eu começar a dormir o dia todo que a sorte se vai. Ninguém me controla e eu acredito, como os filósofos gregos, que a vida pode ser mais racionalizada. Eu acredito que eu tenha condições de interferir na minha vida. Eu acredito que quando eu faço a pergunta o que estamos fazendo de nós mesmos, eu posso dar uma resposta objetiva e prática. O que eu estou fazendo de mim? É um momento para pensar. O que eu estou fazendo de mim? Essa é a vida que eu estou querendo levar? Com as pessoas que eu quero? A vida é muito curta, gente, é muito rápida, é muito passageira. E ouçam alguém de mais de 50. Depois dos 40 parece ficar mais rápido ainda. Parece que passa numa velocidade incrível. A vida é muito curta para que se perca tempo numa existência medíocre, numa existência pequena, numa existência fraca. A vida é muito curta para que eu tenha uma família que eu não ame, para que eu tenha um emprego que eu não goste, para que eu tenha um trabalho que eu não me dedique. Ela é muito curta para eu ser medíocre. É muito pouco tempo para isso. Perguntem o que estamos fazendo de nós mesmos e sigam o conselho que Sócrates fundou a filosofia ocidental: conheçam-se, conhece a ti mesmo, conhecimento de si. Sigam esse conselho, sigam essa ideia de saber quem vocês são. Se eu me conhecer, ninguém me ofende. Se eu me conhecer, ninguém me ataca. Já disse isso várias vezes na internet. Quando alguém me xinga no trânsito, eu tenho que saber se a pessoa
pessoa está dizendo a verdade ou mentira, e nos dois casos eu não posso me ofender. Conheçam-se, saibam quem vocês são. No ano passado, um aluno bateu a porta na minha cara e gritou, careca. O que eu vou dizer para esse aluno? Não, retire o que você disse. Não, estou ofendido. Vejam, as pessoas têm direito a dizer o que querem. É um direito constitucional. Eu só me ofendo quando eu concordo com elas. Ataque é veneno. Veneno só funciona se eu tomar. A vida é muito curta para que eu perca tempo com babacas cheios de ódio. A vida é muito curta para isso. Muito curta. Evitem esse problema. Quem se conhece não se olha como Superman e na verdade é o pateta. Quem se conhece sabe dos seus limites e explora esses limites ao máximo. Quem se conhece sabe, talvez eu não tenha vindo ao mundo tão bonito, talvez eu não tenha vindo ao mundo tão alto, tão rico, tão hábil em línguas. Eu posso fazer muito com isso, muito. Posso esticar esses limites ao máximo. É fundamental conhecer-se, sempre, sem exceção, sem nunca perder de vista que consciência é a chave da transformação. Consciência é a chave de todas as transformações. Respostas claras, objetivas para a pergunta que eu fiz no início. O que eu quero? Onde isso vai me levar? Quem sou eu? Isso me torna ou não feliz? Consciência. Controlar a vaidade. O principal elemento de descontrole de uma vida. Gente, mais uma vez, a gente está chegando ao fim aqui. Eu vou passar a palavra para a equipe da Escola da AGU. Gostaria de mais uma vez agradecer ao procurador, Dr. Cássio, pela oportunidade e disponibilidade. Gostaria de agradecer muito à Escola da AGU e eu vou passar agora a palavra para a Juliana. Agradecer a todos os participantes que ficaram aqui até agora. Agradecer aos 37 participantes hoje. E me colocar à disposição, como eu disse, meus contatos, caso vocês precisem de conversar, falar, quem trabalha aqui em Juiz de Fora, quem não é de Juiz de Fora, me coloco à disposição também. E um grande abraço a vocês, um bom descanso para vocês. Eu vou passar aqui para a Juliana. E quem quiser fazer as suas análises, suas críticas, suas avaliações, por favor, coloque aqui no chat, é sempre bem-vinda para a gente poder crescer e desenvolver. Ô, Márcio, em nome do Dr. Rodrigo, tá? O coordenador da Escola da AGU da Primeira Região, eu agradeço imensamente esses 2 dias de aprendizado, tá? Eu acompanhei, o curso estava, assim, perfeito, e é muito bom em tempos de pandemia nós termos uma pessoa igual você, né, para nos alertar e demonstrar quanto que é importante aí termos inteligência emocional. E aguardamos vocês em mais eventos, tá? Então, muito obrigada aí, foi um prazer e foram 2 dias muito proveitosos aí para nós da escola e espero que todos tenham gostado. Muito obrigada e as portas da escola estarão sempre abertas para você e agradeça e leve nosso abraço aí para o Dr. Cássio, por gentileza, da PSF de Juiz de Fora. Obrigada, pessoal, boa tarde. Tchau, obrigado. Obrigado a todos.